Oi pessoal, tudo certo? Esse é o quarto episódio da nossa série Completando Code Wars, e nesse episódio a gente vai resolver o Find the Divisors. Aqui ele diz que a gente quer criar uma função chamada Divisors, que aceita um número positivo, e a gente tem que retornar uma lista com todos os divisores desse número, exceto o 1 e o próprio número. Aí aqui ele dá alguns exemplos. Por exemplo, se essa função receber 12, ela deveria retornar 2, 3, 4 e 6, que são todos os números que dividem o número 12 perfeitamente. 12 dividido por 2 não dá um número com vírgula, basicamente. Aqui para o 25, o único número além do próprio 25 e 1 que divide ele é 5. E para caso a gente tenha um número que é primo, ou seja, os únicos divisores desse número seja o 1 e o próprio número, como é o caso do 13, a nossa lista viria vazia. Então a gente não vai retornar uma lista, e sim a gente vai retornar essa string aqui dizendo que o número 13 é primo, tá bem? Ok, então aqui no VS Code eu tenho anotado os passos que eu expliquei para vocês agora, e bora direto pro código. A gente vai inicializar uma lista chamada divisors, que ela inicialmente vai começar vazia. E a nossa estratégia vai ser, a gente quer fazer um loop de um certo número até o 13, para a gente conferir quais desses números dividem o 13, tá? Eu acho conveniente explicar para vocês um pouco sobre como a gente encontra se um número é ou não divisor de outro número em programação. Porque a gente consegue entender isso aqui. Se a gente fizesse na mão, no papel, 12 dividido por 2, a gente sabe que daria 6, a gente sabe que 12 dividido por 3 daria 4, e assim por diante. Mas como que a gente pode passar isso para um determinado programa? A gente usa esse modulus operator, que é o sinal de porcentagem, tá bem? E o que a gente quer fazer é basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Se a gente retornar 12 módulo 2, a gente tem um resultado de 0. Você pode dizer, ué, não seria 6? 12 dividido por 2 não é 6? Sim, mas isso aqui não é um sinal de dividido. Isso aqui é um sinal que basicamente nos retorna qual que é o resto dessa divisão, tá bem? Então, se a gente fizer com qualquer um desses números aqui da lista, vai dar 0. Com 2, com 3, com 4 e com 6. Agora você pode se perguntar, o que acontece se a gente fizer com um número que é fora dessa lista, ou seja, que não é um divisor? Olha o que vai acontecer se a gente pôr o 5, por exemplo. O resultado disso aqui vai ser 2. Por quê? Basicamente, 5 vezes 2 dá 10, certo? Então, o resto dessa divisão aqui é 2, porque de 10 até 12 dá 2. Perfeito? Então, a conclusão que eu quero chegar aqui é que um número é divisível por outro quando o resto, ou seja, usando o módulo, operador de módulo, o resto vai ser 0. O resultado dessa operação vai ser 0. Tá bem? Dito isso, agora a gente pode começar com o nosso for. E vamos definir que a gente vai ter d de divisor, que vai começar em 2. E enquanto d for menor que n, a gente vai incrementar esse valor. Por que começando em 2? Eu imagino que em outros episódios aqui do canal você já tenha visto um certo index começando em 0, começando em 1. É porque a gente não está atrás de um jeito de percorrer uma lista ou nada do tipo. A gente está atrás de quais números a gente tem que considerar na nossa lista. Ele diz aqui que é exceto o próprio número e o 1. Então, vocês concordam comigo que a gente vai começar pelo 2, tá bem? Do mesmo jeito, a gente quer fazer essas operações para encontrar os divisores só até um número antes do próprio número. Então, se aqui a gente está com o 13, a gente só quer fazer essa operação até o 12, porque a gente já sabe que o 13 é divisível por ele mesmo, tá bem? Por isso que a gente tem o sinal de menor aqui, ao invés do menor ou igual, tá bem? O que a gente quer fazer agora? A gente quer conferir justamente o resto das operações com cada um desses números. Então, o que a gente quer dizer é, se n
módulo D for igual a zero, ou seja, se N for divisível por D, a gente quer adicionar esse D na nossa lista de divisores, tá bem? A gente vai dizer push, simplesmente o D aqui. Olha o que vai acontecer se a gente retornar isso aqui. Divisors. Vai dar uma lista vazia. Por que isso aqui está acontecendo? De novo, o que a gente está fazendo é, a gente está indo do 2 até o 12, procurando um número que divide o número 13. Só que o número 13 é primo. Então, vamos pausar esse exercício por um segundo e mudar para um input de 12, por exemplo. Agora a gente já está tendo o resultado que a gente imagina. A gente sabe que os divisores do número 12 são o 2, o 3, o 4 e o 6. Além do 1 e o 12, né? Que o exercício escolheu omitir aqui. Tá bem? Só que isso aqui não está pronto ainda. Tem uma condição que a gente não está levando em conta. A gente não quer retornar uma lista vazia quando o número for primo, como por exemplo o 13. A gente quer retornar outra coisa. Então, vamos dizer, por exemplo, que se a nossa lista .length for igual a zero, a gente quer retornar a seguinte coisa. A gente quer retornar que o número passado é primo, certo? Então, olha o que está acontecendo. A gente está pegando uma condição aqui antes, dizendo, olha, se essa lista, depois de percorrer tudo isso aqui no nosso for, não tiver nenhum número dentro, isso significa que o número só é divisível por ele mesmo e por 1, ou seja, que o número é primo. E é justamente isso que o exercício pede pra gente fazer, tá bem? Então, acho que isso aqui já funciona. Vamos vir aqui ver se dá tudo certo. A gente quer ver tudo verde. Ótimo, tá tudo verde aqui. Agora a gente pode clicar em Submit e a gente está pronto para o nosso próximo desafio. Até a próxima. Tchau, tchau.